Boa noite, iniciando mais uma live ao vivo com você hoje aqui. A nossa, a nossa live ela é só para mulheres, mas os homens também são convidados a participar desse conhecimento, né, desse momento que a gente tem aqui, um momento para a gente poder aprender. É um momento de aprendizado e hoje eu trago esse tema que eu gosto muito de trabalhar, que são emoções tóxicas. Então, vem comigo, vem comigo, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre emoções tóxicas. O que são emoções tóxicas? Por que que nós muitas vezes estamos tóxicas internamente? Por que que a nossa comunicação às vezes fica bem tóxica? O que que acontece? Como que a gente pode fazer para mudar essa emoção tóxica, né, dentro de nós? Como que a gente faz isso? Então vem comigo para nós conversarmos um pouco sobre como fazer, né, como trabalhar para que a gente consiga harmonizar as nossas emoções aqui, né, dentro de nós. Como é que a gente faz para harmonizar? Ok? Então vamos lá. No nosso dia a dia, na nossa vida, é comum, tá? É comum no nosso dia a dia situações acontecem, né? A gente é tomado por alguma circunstância que as nossas químicas corporais elas explodem dentro de nós, né? Nós fazemos parte de vários ambientes no nosso dia a dia, de vários relacionamentos no nosso dia a dia, e se nós estamos tóxicas, nós vamos tornar os ambientes tóxicos também. E se nós entrarmos em ambientes tóxicos, né, onde as pessoas estão tóxicas, é bem provável que a gente saia daquele ambiente se sentindo mal, também se sentindo com essa toxicidade, né? Com essa amargura, né? Essa angústia dentro de nós. E por que que acontece isso? Por que que a gente, às vezes, a gente convive com pessoas assim? É até complicado quando você chega perto de alguém e você percebe que ela tá amarga, que ela é uma pessoa mais negativa, que ela é aquela pessoa que não consegue nunca ver o lado bom das coisas, né? Aquela pessoa que sempre tem algo para reclamar, né? Se você fala, eu tô com dor de cabeça, ela fala, você não sabe quantos dias que faz que eu tô com dor de cabeça. Então, é aquela pessoa que sempre, as coisas ruins sempre acontecem com ela. Tá? Então, se a gente convive com pessoas assim, a gente está em um ambiente tóxico também. Né? E às vezes nós mulheres nós nos deparamos com pessoas dentro da nossa família, né? Pessoas tóxicas e às vezes a mãe é tóxica, né? A nossa própria mãe é tóxica e aí fica difícil o relacionamento. Né? Ou o marido, né? Ou o namorado, ou o nosso companheiro é tóxico e é uma pessoa tão próxima de nós. E isso vai também para os ambientes empresariais, porque nós levamos isso para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Bom, o que que faz uma pessoa ser tóxica? Né? O que que faz uma pessoa vibrar, né, negativamente? Tudo começa com a nossa comunicação, ok? Então, tudo começa com a nossa comunicação. Eu vejo, existem os fatos, as fatalidades do dia a dia, né? Existem as circunstâncias do dia a dia, e eu olho para as circunstâncias do dia a dia, seja a minha casa, meu trabalho, meus relacionamentos, o que fazem para mim, o que eu faço para os outros, as atividades que eu faço no meu dia a dia, e eu tenho um olhar mais negativo. Eu tenho um olhar de que aquilo não está exatamente do jeito que eu gostaria que fosse.
existe um descontentamento com tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. E então eu reclamo. Tá? Então, a nossa comunicação, né, aquilo que eu vejo, né, a forma como eu vejo e aquilo que eu falo das coisas no meu dia a dia, ela vai sim interferir totalmente no que eu sinto. Ela vai gerar em mim químicas tóxicas, ok? Então, a pessoa que ela tem o hábito de reclamar constantemente de tudo, fazer reclamações, falar mal de si mesmo, falar mal dos outros, fazer fofocas ali no ambiente, mas sempre com assuntos pejorativos, com assuntos que vão diminuir as pessoas ou que vai expor a vida das pessoas negativamente. Então, nessa comunicação, né, que as pessoas fazem, isso vai gerar na própria pessoa uma química tóxica, ok? Um mal-estar interno. Vai gerar também no ambiente um mal-estar interno. É muito normal quando você chega num ambiente e alguém está falando mal de uma outra pessoa, contando, você viu? Nossa, né? E as pessoas começam ali tecer, né, aquele comentário maldoso. Então, quando a gente sabe que aquilo, todos nós sabemos que aquilo não deveria estar acontecendo, mas as pessoas fazem isso por um hábito, talvez, por querer, por gostar, porque essa química ela é viciante, tá? Então, as fofocas, os comentários, né, maldosos, né, comentários negativos, vai gerar emoções tóxicas, ok? Reclamações, essa visão negativa de tudo, né, a percepção negativa que as pessoas têm, também vai gerar uma emoção tóxica, ok? Então, a comunicação que a gente faz, as notícias que a gente transmite, né, às vezes a gente recebe notícias negativas de doenças, de mortes, de tragédias, a gente lê tudo aquilo ou ouve aquele vídeo e ainda compartilha, né? Então, compartilhar notícias de acidentes, de tragédias, também gera químicas tóxicas no nosso organismo, ok? E a gente vai, né, fazendo no nosso dia a dia, né, nos tornando cada vez mais tóxicos, tanto para nós mesmos como nos ambientes que nós convivemos, ok? Então, quando a gente faz toda essa comunicação, entenda sempre que comunicação gera um pensamento, e eu estou gerando, então eu estou construindo um padrão mental de negatividade, né? Tá aqui o nosso cérebro. Então eu estou gerando, é como se eu estivesse escrevendo, imprimindo, né? Fazendo impressões no meu cérebro de que a vida é muito negativa. A vida é ruim, é ameaçador, são situações ameaçadoras e eu fico alimentando aquilo o tempo todo. Isso me torna tóxica, ok? Então, as químicas do nosso organismo, na verdade, são uma resposta, né, a uma interpretação, a um foco que eu dou a esse olhar negativo da vida, certo? Então, o meu organismo ele me dá uma resposta e ele produz química que nós vamos aqui, né? Meio até simplista dizer cortisol e adrenalina, né? De uma forma bem simples colocar que cortisol e adrenalina são uma substância produzidas pela nossa suprarrenal, que fica uma glândula que fica entre os rins, e ao detectar, então o nosso cérebro, quando ele detecta uma ameaça no ambiente, seja real ou não, seja apenas por comentário, seja apenas assistindo um noticiário na TV ou um filme violento,
ok? O seu cérebro, ele entende que você está num ambiente ameaçador e instantaneamente ele ativa, então a gente tem cortisol e adrenalina, ok? Sendo produzido no nosso organismo para nos preparar para a fuga ou para a luta, ok? Então, o que, que é que a gente está fazendo com a nossa mente? O que, que é que a gente está fazendo com o nosso cérebro quando a gente dá valor a pequenas situações, né? Vamos pegar aí uma situação bem corriqueira, né? Às vezes uma toalha molhada em cima da cama que alguém deixou. E isso explode uma raiva e uma ira dentro de nós, né? Às vezes nós estamos fazendo de situações muito pequenas, né, uma tempestade, né? Uma tempestade de uma situação muito pequena. Vale a pena a gente refletir um pouquinho, porque se o nosso organismo está recebendo essa quantidade, né, de cortisol e adrenalina o tempo todo, por pequenas circunstâncias, né? Como é que a gente está lidando com isso? Será que isso é inteligente? Será que eu, nesse momento eu não preciso dar uma paradinha e refletir sobre os meus comportamentos, sobre as químicas que o meu organismo está produzindo? Não seria legal a gente parar e refletir um pouco, né, nesses comportamentos, ao invés de transferir a responsabilidade disso, pedir para alguém parar? Não, para de fazer isso, não faça mais isso. Aí a gente critica um, critica o outro, querendo que a situação externa melhore aqui dentro de nós, né? Então, o que, que é a inteligência emocional? É nós usarmos as nossas emoções a nosso favor, usarmos toda essa potencialidade a nosso favor. Bom, quando a gente foca, então, quando a gente faz comentários, quando a nossa comunicação, os nossos pensamentos são negativos, a nossa mentalidade está negativa, nós vamos gerar emoções tóxicas, nós vamos ter sentimentos de raiva, de ira, de fúria, de rejeição, de abandono, de dor, de frustração. Isso vai manifestar no nosso corpo, porque nós somos seres integrados. Mente e corpo estão conectadas. Então, nós vamos sentir dores mesmo. Tá? Vamos sentir o nosso corpo, a nossa musculatura mais enrijecida, porque a gente se fecha, né? A gente fica com a nossa musculatura contraída, e aí então vem as dores musculares, né? Essa química ela também faz enrijecer, né, as nossas vias respiratórias, vias cardíacas, enfim, tudo no nosso organismo começa a sofrer por conta dessa toxicidade, ok? Então, o quanto vale, né, a gente poder parar um pouquinho e refletir, né? Como é que eu tô? Será que eu posso melhorar? Né? Eu posso cuidar de mim mesmo, olhar para mim mesmo e perceber e como é que eu faço para fazer essa mudança? Então, nós precisamos entender que a inteligência emocional vem, né, questionando isso. Olha, usa tuas emoções a teu favor. Eu quero deixar aqui para vocês porque uma das coisas que eu quero incentivar muito vocês é que sejam estudiosas de si mesmo, ok? Estude sobre você. Vamos lá. Boa noite, Gessi, prima. Boa noite, Valquíria. Obrigada por estarem aqui. Pedrinho, obrigado por estar aqui. Débora, beijos, filha. Te amo. Obrigada por vocês estarem aqui. Uma boa noite para todos. Cida, que bom que deu para você estar aqui hoje. Que legal. Nós estamos falando sobre emoções tóxicas e inteligência emocional. Eu quero deixar essa dica aqui, ó, para vocês desse livro, Daniel Goleman, Inteligência Emocional. E aí ele diz assim, ó, o desafio de Aristóteles. Qualquer um pode zangar-se, né? Então, qualquer uma de nós, a gente pode sim ter explosões, ok? Isso faz parte da nossa humanidade. Aí ele diz assim, ó, isso é fácil. Quer dizer, não precisa muito esforço, não. Boa noite, tia Nilda.
Então isso é fácil para nós, ok? Agora, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa e pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil, é desafiador. E a inteligência emocional, ela vem trazer exatamente isso. Existe um momento certo. Nós não podemos, por qualquer razão, dar piti, né? Por qualquer motivo, tá explodindo, porque isso vai causar situações, vai trazer doenças para nós. Nós vamos ser prejudicadas por isso, ok? Bom, então como é que eu faço, né? Da onde vem essa ideia, né, de reclamação o tempo todo, de fofoca, de falar mal de si, falar mal dos outros, de espalhar notícias negativas? Gente, isso vem da nossa base, vem da nossa infância. Em algum momento a gente entendeu que seria melhor fazer isso, que seria mais fácil, que traria algum tipo de solução fazer isso. E a gente simplesmente viciou nesse comportamento, né? Um comportamento que hoje, para mulheres, né, maduras, mulheres já adultas, não serve mais. Está adiantando? Não está resolvendo as situações. Muito pelo contrário, às vezes até se agravam as situações, tá? Então, mas ok, todos nós passamos pela infância, tivemos as nossas percepções e precisamos fazer agora uma renovação da nossa mente, uma renovação dos nossos comportamentos, das nossas reações. Isso é maturidade, né? Isso é encarar, é tomar as rédeas da própria vida e se autoconhecer, se valorizar e falar: não, peraí, isso não me domina, esse comportamento não me domina, eu que domino esse comportamento, ok? Eu quero deixar esse desafio para você. Domine os seus comportamentos, seja estudioso, seja estudiosa de você e saiba lidar com essas situações. Isso é importante. É isso que vai trazer bem-estar para você. Agora, vamos pensar então na inteligência emocional. Quando eu estou falando de inteligência emocional, eu continuo falando de comunicação, eu continuo usando, né, esse poder que a gente tem, né, da comunicação, mas aí eu começo a fazer uma comunicação positiva. Eu começo agora a olhar para as mesmas situações. Gente, as coisas não mudam. Escreve aí. As coisas não mudam, somos nós que mudamos. Os fatos, as circunstâncias, elas vão continuar na nossa vida, do jeitinho que estão, e aos poucos, sim, elas podem melhorar, e é você que vai fazer isso melhorar, ok? Mas, agora, apesar de estar nas mesmas circunstâncias, eu vou mudar, então eu vou começar agora a falar bem de mim mesmo, bem dos outros, bem das situações que chegam e até mesmo das adversidades. Sabe como é que a gente fala bem de uma adversidade, de um momento difícil da nossa vida? É o que eu aprendo com isso que está me acontecendo. Qual o aprendizado que eu posso tirar até mesmo de uma circunstância negativa na minha vida? Né? O que eu posso tirar de aprendizado? Se você perguntar isso para você mesmo, né, para o seu cérebro, você vai encontrar uma resposta, ok? Então, vamos deixar isso combinado? Uma forma de enfrentar situações negativas e até mesmo tragédias, coisas que fugiram da sua mão, né? Fugiram do seu controle. Pergunte: o que é que eu aprendo com isso? Jaqueline, boa noite. Bom te ver aqui, minha linda. Nós estamos falando de emoções tóxicas e inteligência emocional. Bom, então eu começo a ter agora uma comunicação positiva, mesmo diante de momentos difíceis. E eu adoto para a minha vida, eu adoto como estilo de vida, um estilo de vida de gratidão. E isso é treinamento, gente. Sabe? É como tá ali, se zangar é fácil. Isso aí acontece mesmo. Agora, quando eu quero trabalhar com esses padrões, então fazer mudanças internas, então eu preciso fazer treinamento todo dia. Olha, tá aqui, ó, minha lista de gratidão. Olha, é uma lista que eu falo para mim mesmo todo dia, porque parece que se desconstrói as coisas de um dia para o outro dentro da gente.
né? Um dia eu tô super bem, mas no outro dia parece que, ai, que coisa ruim, ai, que sentimento ruim, ok? Então eu preciso cultivar a gratidão dentro de mim. E é dizer mesmo, olhar para dentro da sua casa, olhar para dentro da, né, para ter um olhar para a sua vida, fazer uma lista daquilo que você tem e dizer, eu sou grata. Eu sou grata pela minha casa, eu sou grata pela minha família, eu sou grata pelos meus filhos, independente do que eles fazem para mim, independente daquilo que está acontecendo ao meu redor, mas eu começo agora a criar um padrão de abundância. A gratidão mostra para mim, quando eu faço uma lista de gratidão, isso mostra para mim tudo o que eu tenho. Enquanto que quando eu tô tóxica, eu vejo só o que eu não tenho ainda, o que eu não consegui ainda, ok? Mas quando eu começo a comunicar gratidão, expande, né? Aquilo que eu não considerava antes, eu começo a considerar. E a mulher, ela pode ser grata por tantas coisas. Ela pode ser grata pelo cabelo, pelos olhos, ela pode ser grata pela boca, por poder sentir sabores, né? Ela pode ser grata pelo corpo, pela saúde, pela casa, pelo lençol que ela usa à noite numa cama, né? Pelos sapatos que ela tem, pelo chuveiro que tem, pelo carro que tem, pela empresa que tem, pelos amigos, amigas que tem. Quantas coisas nós podemos ser gratas na nossa vida. E muitas vezes essas coisas passam desapercebidas porque nós temos o hábito de reclamar de coisas que nós ainda não temos. Ok? E aí então a gente começa a trabalhar com uma mudança de hábito. Olha que maravilhoso, que potencial é esse que a gente tem de poder transformar isso na nossa vida. E isso é treinamento, precisa acontecer todo dia, ok? Então eu começo a ter gratidão, eu começo também a praticar a aceitação, o acolhimento das situações. Né? Eu começo a aceitar melhor aquilo que a vida está me trazendo. Né? A olhar para filho, para cônjuge, para empresa, para circunstâncias, para família e para relacionamentos e aceitar, ser mais contemplativa da vida, né? E aceitar mais aquilo que a vida está me trazendo. Não porque eu estou conformada com a mediocridade, não. É porque eu só estou querendo produzir químicas de bem-estar no meu organismo. Só por causa disso eu sou grata, ok? Porque me faz bem. Só por causa disso eu me tornei uma mulher mais contemplativa das coisas que acontecem na minha vida. Só por para poder trabalhar a inteligência emocional, trabalhar com emoções de bem-estar, ok? Oi, Jéssica, bom que você está aqui comigo, querida. Então vamos lá. Olhar, pegar aquelas situações, né, que você antes reclamava, eliminar a reclamação, elimina, interrompe isso, ok? E foca nas coisas boas, foca naquilo que é bom na sua vida. Em pequenas coisas, talvez o sorriso de uma criança, né? Talvez pequenas coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, não precisa ser grande, não. Nós precisamos aprender a valorizar o nosso começo, né? Aprender a valorizar o nosso momento. Lembra que nós falamos na última live a respeito das comparações? Pare de se comparar, né? E comece agora a valorizar o teu momento, né? O teu momento de vida, a tua verdade. Aceite, acolha a tua verdade, acolha quem você é. Né? Isso é aceitação, isso é ter inteligência emocional. E quando eu faço isso, a minha mente, ela começa a perceber que o ambiente que eu estou é um ambiente seguro, diferente das emoções tóxicas. Quando eu reclamo, né, o meu cérebro ele entende que eu estou num ambiente ameaçador e aí aciona o meu organismo para produzir a química da fuga, da luta. Quando eu estou grata, quando eu
começo a perceber as coisas da vida e aceitar e ser mais contemplativa e não querer, né, que as coisas sejam tanto do jeito que eu achava que tinha que ser. Então eu começo, meu cérebro ele começa a perceber que a vida pode ser mais tranquila, que eu estou vivendo num ambiente seguro, ok? Faz sentido isso para você? Né? Então eu estou vivendo num ambiente seguro. Eu começo a dar essa ideia para o meu cérebro. Ele precisa disso. A gente vai trabalhando isso, de que eu estou vivendo num ambiente seguro, que eu tenho coisas boas ao meu redor. Eu posso não ter muito, mas eu tenho coisas boas. O que eu tenho tem valor. O que eu tenho é suficiente, ok? E aí então eu tenho a ideia de que eu estou num ambiente seguro e aí instantaneamente o meu organismo começa a produzir serotonina, dopamina, ocitocina, que são as químicas do bem-estar, a noradrenalina, né, que me faz olhar para o futuro e ter desejo de conquistar algo a mais. Tudo começa, gente, na gratidão, na aceitação de como é a minha vida. Aceitar as pequenas coisas que eu tenho e até mesmo as situações que eu não queria que tivessem acontecido, situações negativas. Começo a aceitar e tirar aprendizado. E eu começo então a trabalhar dentro de mim, né? Trabalhar emoções boas. Serotonina, dopamina, noradrenalina, químicas que me proporcionam bem-estar. Então, olhar para as pessoas, buscar nas pessoas as virtudes que elas têm, tirar um pouquinho o olhar só do erro que as pessoas fazem e focar nas virtudes que elas têm, reconhecer talvez 3, 4 virtudes nas pessoas que te cercam. Faça a lista das virtudes das pessoas que te cercam, para que você possa, sua mente possa entender que você está num lugar seguro, que você convive com pessoas e que também gostam de você e que também têm boas qualidades e são, né, são pessoas que estão ali. Você vai reconhecer isso. São pessoas que estão ali com você, ok? Nisso, então, eu começo a produzir uma química do bem-estar no meu organismo. E eu vou agora fazendo essa mudança, né, essa transição. Né? A Jaqueline está dizendo aqui que é verdade. Eu aprendi que a gratidão gera contentamento, satisfação, alegria e felicidade. É isso mesmo. A prática da gratidão produz isso no nosso organismo, certo? Então vamos lá. Então, sentimentos de bem-estar, de tranquilidade, de acolhimento, né, de possibilidades. A minha mente ela muda o foco e eu começo agora a enxergar possibilidades, né? Ter fé, ter coragem, fazer os enfrentamentos. E às vezes coisas que eu achava que eu não ia conseguir fazer antes, eu começo agora a fazer. Eu começo agora a elaborar pequenas metas, né, para alcançar os meus objetivos. Então, ter uma lista dos seus objetivos, né, daquilo que você gostaria de alcançar na sua vida. Né? Olha, eu tenho minha lista. E essa lista ela precisa ser lembrada diariamente daquilo, da onde eu quero chegar, né? De como eu quero melhorar, ok? Eu faço e também você também pode fazer uma lista de como as pessoas, aquilo que você deseja para as pessoas que estão ao seu redor, né? Tirar aquela questão, né, daquela toxicidade, né, de querer a vingança, de querer, mas também você vai vir, um dia vai aprender. Não, deseja coisas boas, escreva, tem uma lista por escrito das coisas boas que você deseja para outras pessoas, para as pessoas que te cercam, ok? Isso é trabalhar com inteligência emocional, é usar as emoções que eu já tenho no meu organismo a meu favor, ok? E para isso, gente, precisa de treinamento.
né? Para isso nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de um papel, nós precisamos de uma caneta e nós precisamos fazer uma lista e nós precisamos praticar isso com constância, com frequência, ok? Para a gente construir um padrão positivo no nosso cérebro. Isso é possível, ok? É possível você construir um padrão positivo, é possível você trabalhar com as suas emoções para ser feliz, para ter bem-estar, para ter contentamento. E quando a gente trabalha isso, não existe impossível para nós. Não existe desistência quando a gente está com o nosso organismo cheio de químicas boas, não existe desistência, ok? Existe conquistas, pequenas conquistas diárias, e a gente começa a valorizar nossas pequenas conquistas diárias. Olha, mais um livro aqui para você. Leia, estude sobre você, estude sobre inteligência emocional. Treine o seu cérebro para ser feliz, ok? Tem um outro livro aqui também que é muito bom, O Milagre da Manhã. Leia, mulheres, leia. Faça propósitos de ler 10 livros esse ano. Lê um livro por mês. Dedique tempo ao autoconhecimento para que você possa construir, né, primeiro dentro de você. Né? A inteligência emocional, Daniel Goleman traz a inteligência emocional, eu líder das minhas próprias emoções. Ok? Queridas, era essa ideia que eu queria desenvolver hoje aqui com vocês. Eu agradeço imensamente, né? Quem está aqui comigo. Obrigado por você estar aqui comigo até agora. Se você quer acelerar, né? Fala assim, puxa, Ariane, eu gostei, isso é bacana, eu quero aprender mais sobre isso. Então, gente, tudo é um processo na nossa vida e eu posso te acompanhar nesse processo. Então, eu tenho uma mentoria só para mulheres, onde que todas elas estão trabalhando esse processo, né, de autoconhecimento, de autocontrole, de saber equilibrar as emoções no seu dia a dia, ok? Com ferramentas, né, com um treinamento diário e um acompanhamento durante 6 meses. Então, se você quer trabalhar isso dentro de você, para que você possa estabelecer metas e objetivos e alcançar isso na sua vida, então você pode passar por um processo como esse. Me chama que eu vou explicar melhor para você. Lucimara, não, Lucas, Lucas, Lucas Barbosa, obrigado por você estar aqui. A Ariane é uma excelente profissional, obrigado. Fabiola, ótimo. Fabiola, que bom que você está aqui. Gente, essa live, esse vídeo, ele vai ficar gravado aí, né, no meu Instagram. Você vai encontrar ele lá no Instagram. Você pode compartilhar, vai ficar também no Facebook. Você pode compartilhar com pessoas que você sabe que está precisando entender um pouquinho esses processos. Né? As pessoas, quando elas me procuram, elas querem entender os seus processos pessoais, né? E é para isso que eu estou aqui, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo hoje para vocês, ok? Obrigada, Jaqueline. Ok, então, olha, boa noite, fica com Deus. Eu já pedi aqui para vocês, para vocês mandarem para mim inbox, né? Pelo WhatsApp, o que vocês gostariam que eu abordasse aqui nas nossas lives, o que você tem vontade de aprender sobre você. Então, nós podemos ir interagindo, né? Em todas as lives, nós podemos ir interagindo e para que eu possa te ajudar melhor, ok? Então, já acabou, Jaqueline. Olha, nós vamos ter todas as terças-feiras, nós vamos fazer esse encontro, né, semanal, e para a gente poder interagir, convide as suas amigas, ok? Então, fica com Deus, a gente se vê.
e até mais. Beijão para todas. Beijão.